Olá pessoal, meu nome é Paulo Ricardo Pacheco, sou morador de Cachoeirinha, Grande Porto Alegre. Tá? Hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Militarizando o Mundo, tá? A respeito de umas terras aí que o Uruguai tá pedindo para si, né? Que havia, outrora houvera perdido para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? Então, para a gente entender melhor, vamos ao vídeo. Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Antes de entrarmos direto nesse assunto, eu peço que não se assuste com o que eu vou trazer nesse vídeo, pois é a realidade do nosso país e o que está O ocorrendo, Lula e que nem os nos abutres, tempos da Segunda Guerra urubus. Mundial, a ameaça é tão real quanto agora em 2025. Eu peço apenas que assista esse vídeo até o final e que gratuitamente, carinhosamente, deixe a curtida desse vídeo clicando nessa mãozinha aqui de baixo para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. E como esse vídeo é de extrema importância para você brasileiro que ama o seu país, compartilhe esse vídeo com outras Os pessoas papagaios de e o mais pirata. importante é a sua participação nesse vídeo deixando seus comentários. O Brasil enfrenta um momento crítico em sua segurança nacional, em meio a uma grave crise estrutural nas Forças Armadas e a retomada de pressões diplomáticas sobre o seu território por parte de países vizinhos. Em um cenário marcado por cortes orçamentários e o abandono na modernização militar por parte do governo brasileiro, o Uruguai surpreendeu o nosso país ao reabrir uma antiga disputa territorial envolvendo a região Rincão das Artigas, localizada no município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Extremo sul do Brasil, fronteira com o Uruguai. Presidente Yamandu Orce, acredito que seja essa a pronúncia, atual presidente do Uruguai, está reivindicando essas terras, né? Não bastasse o Lula teve algumas dissidências lá com um amiguinho dele, né? O nosso amigo Nicolás Maduro, né? Inventou uma briguinha para inglês ver. Agora tem mais o Uruguai, quer dizer, é extremo sul e extremo norte. Essa informação é de extrema gravidade que nem mesmo a mídia tradicional deixou de não trazer e já está circulando por aí. Mas aqui a gente trabalha de modo mais profissional e de modo que seja mais transparente. A área, há mais de um século sob o controle do nosso país, ganhou notoriedade após a construção de um parque eólico Coxinha Negra, um investimento da Eletrobras do Brasil em cerca de 2,4 bilhões de reais, com 72 turbinas capazes de abastecer 1,5 milhão de brasileiros. A entrada em operação do parque em julho de 2024 desencadeou uma reação do governo do Uruguai, que em junho de 2025, ou seja, no mês anterior, enviou uma nota diplomática formal ao Itamaraty, alegando que a construção da usina não implica no reconhecimento da soberania brasileira sobre a área contestada. 1,5 milhão de pessoas seria mais ou menos a população de Porto Alegre, vamos dizer assim. Em comunicado publicado inclusive nas redes sociais, a chancelaria do Uruguai solicitou que o tema fosse reaberto para negociações e possível tomada por parte daquele país. Embora o nosso país se baseie nos tratados de 1851 e nas demarcações feitas em 1934 para afirmar a posse da área, o Uruguai nunca abandonou inicialmente e oficialmente a ideia de que o Rincão das Artigas estaria sob litígio. E agora, aproveitando a ausência da presença militar brasileira consistente na fronteira sul, o país vizinho busca pressionar o nosso país por meios de canais diplomáticos. Gente, por que a ausência de militares no sul do Brasil? Justamente por causa daquela briguinha que tem entre o Lula e o Nicolás Maduro, né? Então, o que acontece? As tropas dos militares brasileiros estão concentrados mais no norte do país, na região fronteiriça com a Venezuela, né? E bom, as Forças Armadas brasileiras estão meio desmanteladas, né? Espero que não tome chinelada de todo mundo, né? Mas optaram por quem, né? A dar apoio para quem? Atual governo. Né? Então,
sofram as consequências, né? Esse novo episódio ocorre em um momento de extrema vulnerabilidade nas Forças Armadas brasileiras. Diversas unidades do Exército relatam a paralisação de blindados e viaturas por falta de combustível e manutenção. Meu Deus, que vergonha. Falta de combustível e manutenção. É o sucateamento das Forças Armadas brasileiras, né? No governo Bolsonaro isso não acontecia. Aeronaves de combate da Força Aérea Brasileira estão sob missões suspensas e escassez de querosene, segundo algumas informações. A Marinha do Brasil, que é responsável por patrulhar uma vasta costa marítima brasileira, rica em recursos naturais, como por exemplo o próprio pré-sal, e que também já foi uma das mais poderosas do mundo, está sofrendo atrasos. Foi! Tempo verbal foi correto. Foi passado, né? Uma perguntinha. Esse dinheiro da Lei Rouanet, o ano passado foram 18 bilhões de reais, esse ano são 16,5 bilhões de reais para atender artistas ricos da Rede Globo, não ajudariam a fortalecer as Forças Armadas brasileiras? Acredito que sim, né? Mas enfim. Na fabricação do ProSub, e cada vez que passa os tempos, o submarino nuclear Álvaro Alberto também está estendendo o prazo de lançamento ao mar. Além disso, no setor aéreo, os caças F-39 Gripen do programa FX-2 da Força Aérea Brasileira também está sofrendo cortes orçamentários, o que culmina num processo muito lento de entrega de aeronaves, e que cada vez mais a Força Aérea Brasileira está precisando, tendo em vista mais de 50 anos de operação dos caças F-5 e que já estão muito obsoletos. 50 anos de operação dos caças F-5. O Brasil quer realmente ir para uma guerra com o que há de mais atrasado na tecnologia. Além disso, também conta o programa do KC-390, um programa que começava com a compra e aquisição de 28 aeronaves e caiu para 19, e que por enquanto não teve nenhuma entrega nesse ano de 2025 para a Força Aérea Brasileira. Enquanto isso, segundo algumas fontes que você também pode pesquisar, o governo atual do Brasil segue promovendo uma política de desmilitarização silenciosa, contrariando a tendência mundial de rearmamento diante das incertezas geopolíticas que ocorrem no mundo nesse exato momento. O que acontece? O Lula vai lá, dá o tapa, esconde a mão, cutuca a onça com vara curta, sabendo que está sucateando as Forças Armadas. Eu realmente não entendo essa estratégia do Lula. Quer dizer, de Vossa Excelência, né? O nosso querido presidente Lula, né? Eu não consigo entender o que ele está querendo fazer. Primeiro, é conflitante com o Donald Trump, dizendo barbáries para Donald Trump. Se Donald Trump ganhasse as eleições, seria um novo nazismo. Bom, ele ganhou. O Donald Trump é o quê? Um nazista? E antes disso, ainda ele se envolveu com uma discussão lá com um amiguinho dele lá, o Nicolás Maduro. Que está pela bola 7 também. Tá. Agora, o Yamandu Orsi, que é o presidente atual do Uruguai, está reivindicando, pelo menos por enquanto, diplomaticamente, terras que outrora eram do Uruguai. Enfim. No extremo norte, o Exército está iniciando a Operação Atlas 2025, a maior movimentação militar terrestre das últimas décadas, deslocando tropas, blindados para a região sul a norte da Amazônia Legal, em resposta à crescente ameaça da Venezuela sobre o território de Essequibo. Esse esforço logístico necessário para proteger a fronteira norte acaba por esvaziar a presença da força no sul do país, abrindo espaço para manobras como as que estão sendo protagonizadas pelo Uruguai.
A construção do parque eólico pela Eletrobras, embora estrategicamente para o setor energético, passou por representar para Montevidéu um símbolo político e diplomático. O governo uruguaio vê na instalação da usina uma oportunidade de reforçar a retórica de que a área é contestada, usando argumentos como equidade entre os povos e espírito de irmandade para tentar legitimar uma reabertura das negociações territoriais. Trata-se, na prática, de uma tentativa diplomática de questionar a soberania brasileira no momento em que o nosso país projeta pouca autoridade de defesa em suas fronteiras. A crise diplomática com o Uruguai pode ser apenas o começo. Se o Brasil continuar com forças armadas sucateadas e com o abandono dos seus projetos estratégicos, outras nações podem seguir o mesmo caminho, pressionando o Brasil por meios de vias formais ou informais. A soberania nacional, outrora incontestável, agora se vê sob o teste de não apenas no norte, mas também no sul do país. O Brasil, com a sua importância geopolítica e natural, não pode mais adiar a decisão de retomar o fortalecimento de sua defesa. O tempo da inércia pode estar chegando ao fim e as consequências da omissão já começaram a aparecer agora em 2025. Qual a sua opinião? Deixe seus comentários aqui embaixo. O que está faltando para o Brasil nesse exato momento, para o povo pensar mais nas Forças Armadas e esquecer questões políticas? Comenta aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, deixe seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo. Pergunta que fica é: qual é a área no Brasil que está sendo bem atendida no governo Lula? Uma área sequer do governo Lula. Área militar sucateada. O agronegócio, Lula chama de fascista. Então, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. Tem muitas pessoas que ainda apoiam esse governo. Aguardemos, né? Para ver o que vai acontecer. Espero que esse presidente Lula não coloque o Brasil numa guerra, efetivamente, numa guerra. Um país que sempre foi pacato, pacífico, tranquilo. Tá? Que deixe de dar dinheiro, bilhões de reais para quem não precisa e capitalize aqueles setores que realmente têm importância. Saúde, educação, moradia, segurança pública, infraestrutura, forças armadas. Né, senhor Lula? Pai dos pobres. Então tá, pessoal, se gostaram do vídeo, por gentileza, tá? Inscrevam-se no canal, dê um like, comentem, compartilhem. Tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Obrigado.